Olá, hoje estaremos vendo sobre economias em transição, a industrialização planificada da China e da Rússia. Embora as primeiras fábricas da Rússia tenham sido construídas no século XIX, ainda na época do Império Czarista, seu processo de industrialização se acelerou após a Revolução de 1917, que deu origem à União Soviética. Na China, a industrialização ocorreu somente depois da Revolução de 1949, inicialmente com apoio soviético. Nos dois países, após as mencionadas revoluções socialistas, foram instauradas economias planificadas com base na propriedade estatal dos meios de produção e no planejamento centralizado. Com o colapso do socialismo em 1991, a União Soviética fragmentou-se em países independentes, sendo a Rússia o maior e o mais importante deles. Depois de passar por profunda crise nos anos de 1990, o país gradativamente ressurgiu como potência geopolítica, porém agora na condição de economia emergente. Segundo classificação do mercado, a ONU classifica a Rússia como economia em transição do socialismo ao capitalismo. A China foi a economia que mais cresceu desde os anos 1980, a taxas médias de 10% ao ano, o que o líder Deng Xiaoping, em 1904 e 1997, chamou de Segunda Revolução, esta de cunho capitalista. Isso transformou o país na segunda economia do mundo. O processo de estatização e planificação da economia da Rússia. Bom, temos meios de produção, fábricas, fazendas, etc., além do comércio e dos serviços, foram estatizados e passaram a ser controlados pelo governo. Planos quinquenais. As metas de produção industrial, mineral e agrícola passaram a ser definidas pelo Comitê Estatal de Planejamento. Produção industrial. No início teve grande avanço, mas as metas de produtividade não consideravam a qualidade dos produtos. Prioridades à indústria de base e infraestrutura na Rússia também. Desde o primeiro plano quinquenal, a infraestrutura e as indústrias intermediárias e de bens de capital foram priorizadas com o objetivo de garantir autonomia ao país. O Estado construiu ferrovias, rodovias, portos, hidrelétricas, redes de energia, entre outros equipamentos. Indústrias como siderúrgicas, petrolífera, bélica e de máquinas e equipamentos tiveram um enorme crescimento. A economia planificada foi bem sucedida enquanto o mundo funcionou segundo os padrões tecnológicos da Segunda Revolução Industrial. A Rússia, em razão de sua enorme extensão territorial e da diversidade de sua estrutura geológica, é um dos países mais ricos em recursos minerais. Em seu território, há extensas áreas de bacias sedimentares, ricas em combustíveis fósseis e de escudos cristalinos, ricos em minerais metálicos, além do imenso potencial hidrelétrico que possibilitou as construções de grandes usinas nos trechos planálticos dos rios. A Rússia dispõe de importantes reservas de fontes de energia, com destaque para o petróleo e o gás natural. Também um importante produtor de carvão mineral. Em 2013 foram extraídos 347 milhões de toneladas, posicionando o país como o sexto produtor mundial. Setores industriais e sua distribuição. As duas principais concentrações industriais na Rússia são a região dos Montes Urais e a de Moscou. Nas proximidades dos Urais, predominam indústrias de bens intermediários como as de mineração e as de siderúrgicas, em razão da disponibilidade do minério de ferro e de carvão mineral. Há também indústrias de bens de capital, como a de máquinas e equipamentos. Em torno da capital, predominam indústrias de bens de consumo e de bens de capital, em razão da localização do mercado consumidor e da boa infraestrutura de transportes e telecomunicações. China, de Império a República. Ao longo de séculos, a China alternou períodos de maior ou menor produção econômica, tecnológica e cultural, mas no fim do século XI, sob o Império Manchum, estava decadente e dominada. No início do século X, sob a liderança de Sun Yat-sen,
foi organizado um movimento republicano e nacionalista hostil à dinastia Manchu e à dominação estrangeira. Em 1912, a vitória desse movimento deu origem à República da China, que passou a ser governada pelo Partido Nacionalista Kuomintang, criada por Sun Yat-sen. Com a chegada de investidores estrangeiros, interessados em aproveitar a mão de obra barata e a disponibilidade de matérias-primas, fábricas começaram a ser instaladas nas principais cidades do país, sobretudo Xangai. Revolução Socialista na China. Modelo soviético. No início, a China seguiu o modelo político-econômico da União Soviética, que enviou muitos técnicos e assessores para ajudar no desenvolvimento da economia chinesa. Partido único. Instituiu-se um regime político centralizado sob o controle do Partido Comunista Chinês, cujo líder máximo era o secretário-geral. Economia estatizada. As terras foram coletivizadas e o Estado passou a controlar as poucas fábricas existentes, além da exploração dos recursos naturais. A Revolução Chinesa foi camponesa. Nessa época, havia no país em torno de 3,2 milhões de operários, o que equivalia a apenas 0,6% da população de cerca de 540 milhões de habitantes. China e os seus fatores de industrialização. Urbanização. De 2003 a 2013, 300 milhões de pessoas se mudaram do campo para as cidades, saltando da pobreza extrema para uma classe com maior poder de consumo. Temos também escala global e competitividade interna, capital, educação e principalmente internet, ou seja, a tecnologia. Setores industriais da China e suas distribuições. A indústria chinesa tende a ser descentralizada, mas há vários centros têxteis importantes pelo país, tais como Xangai, Guangzhou e Harbin. As maiores indústrias estatais são as indústrias siderúrgicas, de carvão mineral, de construção, de máquinas, leve, bélica e têxtil. Bom, foi isso. Obrigada pela atenção.